Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Cara, acabamos de passar por uma tensão absurda, né, cara? Nós que nos últimos, sei lá quantos anos, a gente tá acostumado sempre em final de temporada passar por jogos difíceis, né? 2020 a gente caiu, 2021 a gente teve ali um momento onde a gente permaneceu na Série B, né? 2022 a gente subiu na última rodada. E agora, 2023, a gente pegando uma reta final de Campeonato Brasileiro muito tensa. E, cara, hoje eu não iria assistir o jogo, né? Mas eu tive a ideia de fazer live, fazendo react. Eu fiz até live durante a partida. Então eu consegui assistir com um pouco mais de tranquilidade, que eu fico prestando atenção no chat e tal. Mas vamos falar sobre esse jogo, né? Cruzeiro 2, Vasco 2. E, cara, eu tenho uma definição, cara. O Vasco, ele poderia ter saído com a vitória, mas o Vasco pecou em duas coisas. Após o Vasco fazer 1-0, cara, o Vasco parou de atacar. O Vasco parou de atacar. E no momento que estava 2-2, infelizmente, as bolas decisivas caíram no pé do Sebastião Ferreira, que é um leão, é um cachorro sem dente, né? Inclusive, esse jogador nem deveria estar vestindo a camisa do Vasco, cara. É uma piada. Se a gente for lembrar que Edmundo, Romário, Roberto Dinamite já jogaram com a nossa camisa, a gente tem que ver Sebastião Ferreira em campo, cara. É osso duro de roer, né? Então, rapaziada, vamos falar um pouquinho da partida, né? A gente que entrou em campo ali com um ataque que eu gosto muito do Vasco, né? Que é o Rossi, o Verratti e o Gabriel Peck, né? Inclusive, a gente tinha na lateral direita o Puma, que é um jogador que eu critico demais, mas hoje eu achei que ia ser o dia do Puma, cara. Até começou sendo assim, né? Aos 14 minutos, o jogo ali começou muito enrolado, cara. Antes do gol sair, o jogo estava muito estudado. Obviamente, são duas equipes que estão numa posição muito complicada, né? Os times muitas das vezes têm medo de sair de qualquer jeito e abrir brecha atrás. Então, o jogo estava muito estudado, né? E ali, aos 14 minutos, o Puma, ele bateu de frente contra a defesa fraquíssima do Cruzeiro. No lance ali contra o Castan, né? Irmão do Castan que tinha jogado aqui no Vasco, né? E o Puma, ele conseguiu fazer um domínio diferente ali com a cabeça, conseguiu chutar cruzado, um golaço em cima do goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral, e o Vasco começou ganhando de 1-0. Caiu na live aqui, desesperado. O que isso? Gol do Puma, golaço, golaço. Aí eu já me recordei daquele jogo do Campeonato Carioca, né? Entre Vasco e Flamengo, que o Puma fez um golaço de fora da área, um chute cruzado, foi um golaço em cima do goleiro Santos, né? Então, cara, eu achei que iria ser o nosso dia. Eu achei que iria ser o nosso dia, porque após o gol eu vi um Vasco muito adulto, um Vasco jogando frio, sabe? Mesmo ali com 1-0 e naquele momento onde o Cruzeiro teve a obrigação de atacar, sabe? O Vasco estava marcando muito bem, mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Cara, obviamente o Vasco começou ganhando de 1-0, o Cruzeiro vai vir pra cima durante 10 minutos e logo após o Vasco vai começar a atacar, a ter contra-ataques e tal. Mas não, cara. Mas não. Simplesmente o Vasco abdicou de jogar. O Vasco deixou de atacar, sabe? E eu vi até aqui no chat, eu tava discutindo, eu tava fazendo live, o pessoal falando, cara, será que foi o Ramon Dias que... Cara, eu tenho uma teoria que eu acho que não é o Ramon Dias que recua o time. É o time que que tem medo, cara. É um time que tem medo. Sabe, a gente lembra de toda a crítica do Ramon Dias em cima dos jogadores após o jogo contra o América Mineiro, porque o Ramon Dias, ele não queria o time jogando daquele jeito, sabe? Mas é o psicológico dos caras. Sabe, os caras não estão... É uma tensão muito grande, sabe, acredito eu, pra esses jogadores, cara. Então foi uma falha totalmente, eu acredito eu, psicológica, foi medo. O Vasco teve medo de atacar. Medo. E numa dessa, né, o Cruzeiro jogando o básico. Cara, o Cruzeiro hoje jogou o básico, o beabá do futebol. Como o Paulo Autuori é um técnico novo, né, recente no Cruzeiro, acredito eu, o que o Paulo Autuori fez, cara? Rapaziada, vamos fazer o simples. Abriu espaço, chuta. Abriu espaço nas pontas, nas laterais, vocês cruzam. O Cruzeiro hoje só jogou assim. Você não viu uma jogada ensaiada do Cruzeiro, você não viu uma tabela, sabe? Em um determinado momento ali, na lateral direita, o Puma se enrolou com o jogador do Cruzeiro. O jogador do Cruzeiro ganhou e tocou, né? Tocou ali pro atacante deles. Inclusive, cara, deixa eu pegar aqui o nome do jogador. Eu tava com as estatísticas abertas ali. E o Arthur Gomes, né, recebeu. E como os nossos volantes estavam mal posicionados, eu achei que foi uma falha também, que eu acho que o Vasco tem que ter um volante ali segurando a frente da área, sabe? Independente se o time estiver saindo, independente se o time estiver recuando, tem que ter alguém ali na frente, sabe? Não tinha. O Zé Gabriel tava lá pra frente, o Praxedes, que inclusive fez uma partida horrível hoje, tava lá pra frente, sabe? O Paulinho Paula também tava lá pra frente, e o jogador com liberdade.
Não tinha ninguém ali de volante naquela frente da área, sabe? Os nossos zagueiros estavam recuados, marcando mais dentro da área, tanto o Medel quanto o Maicon, né? E o jogador do Cruzeiro foi avançando, e o Arthur Gomes conseguiu chutar de fora, acho que foi ali da ponta da área, e conseguiu fazer o gol, e 1-1, cara. Então, cara, nesse momento eu fiquei revoltado, porque foi falha do Vasco, sabe? A gente tomou um gol não por uma jogada extraordinária do Cruzeiro, apesar do lindo chute, mas foi uma falha do Vasco, cara. E é só isso que eu não queria, cara. Se a gente for perder pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogou muito, mas foram falhas em cima de falhas, sabe? E a partir daquele momento, o Cruzeiro indo pra cima, o Cruzeiro continuou jogando em cima, né? O Cruzeiro deve ter imaginado ali que o Vasco iria ficar desestabilizado, né? E o Voaden, que, cara, apitou mal demais hoje, cara. Apitou mal demais, não dava cartão, sabe? Eu acho que ele foi um árbitro caseiro hoje, né? Não que o pênalti não tenha sido, né? E saiu o pênalti do Cruzeiro, né? No momento ali onde o Rossi, cara, infelizmente, quando o Puma tá em campo, os nossos pontas, principalmente o ponta direita, ele tem que se dedicar demais. Ele tem que voltar pra marcar, porque o Puma, cara, o Puma é água de salsicha, defendendo. O Puma é água de salsicha. Então ali o Rossi, dentro da área, jogando de lateral praticamente, a bola bateu no braço dele, pênalti. E aí o Bruno Rodrigues, que eu já sabia que esse cara ia fazer um gol no Vasco, né? Pra mim, o melhor jogador do Cruzeiro. Esse cara tá carregando o Cruzeiro e fez ali o gol de pênalti 2-1, cara. Nesse momento eu fiquei revoltado, fiquei indignado, sabe? E começou o segundo tempo, a gente teve várias mexidas. Entrou ali o Marlon, entrou o Jair, entrou o Payet, né? E o Vasco tentando se encontrar, cara. O Vasco, apesar das alterações, o Vasco não foi pra cima, cara. O Vasco foi ali até os 15 minutos do segundo tempo, o jogo tava estudado, sabe? E ali o jogo rolando. Em um determinado momento, foi aos 77, né? Já bem mais pra frente. Ali eu já tava achando que o Vasco iria perder, porque o Cruzeiro tava conseguindo neutralizar bem o Vasco, né? O mental deles estava bom, eles estavam ganhando, eles estavam confiantes, os jogadores do Cruzeiro. Num escanteio ali, a bola sobrou, o grandíssimo, né? Sebastião Ferreira conseguiu tocar pro Gabriel Peck. O Gabriel Peck fez o 2-2, cara. Uma coisa engraçada desse momento, cara. O Cruzeiro ele tava conseguindo defender bem, apesar da sua defesa ser muito fraca e tal. Mas após o Vasco empatar, cara, os deuses do futebol falaram, cara, vocês vão ter todas as oportunidades do mundo de virar o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. O Cruzeiro tava nervoso, a zaga já era ruim, a zaga ficou ainda mais exposta do Cruzeiro. O Vasco conseguindo entrar na área, principalmente pelo lado esquerdo com o Piton, com muita facilidade. Mas aquilo, ao mesmo tempo, os deuses do futebol deram oportunidade, mas os deuses do futebol falaram o seguinte: quem vai ter a bola pra ganhar o jogo hoje de vocês é o jogador Sebastião Ferreira, não vai ser o Verratti. E foi o que aconteceu, né? O Sebastião Ferreira que recebeu umas 3 bolas, uma do Piton, que ele deu um peixinho ali, mas ele tava um pouquinho pra trás da bola. E teve outro, cara, que foi sensacional. O Piton conseguiu achar, cara. O Piton, ele é muito bom em cruzamento. Conseguiu achar um buraco na zaga do Cruzeiro, cara. Parece que foi TV guiada, a bola fez certinha. Em vez de o jogador querer chutar, ele quis cabecear quase no chão, quis dar um peixinho. E o Sebastião Ferreira perdeu mais um gol, depois ele perdeu outro, teve um cruzamento do lado direito, não sei se foi o Puma, ele tentou dar um voleio todo estranho, sabe? Então, rapaziada, cara, é aquilo, cara. Os deuses do futebol, eles não quiseram que as bolas decisivas caíssem no pé do Verratti, né? Que se o Verratti tivesse recebido aquelas bolas, uma iria cravar. Daquelas 3, uma ele iria cravar. Eu tenho certeza, rapaziada. E talvez pra gente não aumentar tanto, né? No final do jogo, o Wesley perdeu um gol sozinho, o atacante do Cruzeiro. A gente poderia ter perdido o jogo de 3-2, né? Então talvez isso equilibre um pouco. Ao mesmo tempo que a gente reclama, o Sebastião Ferreira perdeu um monte de gols, o Cruzeiro poderia ter virado, né? 3-2, porque o Wesley perdeu um gol sozinho, cara. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Se vocês acharam que o Vasco queria ter uma reta final de campeonato tranquila, podem descer do cavalo, que a nossa reta de campeonato vai ser, né? Nossa reta final de campeonato vai ser muito difícil, né? E estamos aí com 41 pontos, a 3 pontos do primeiro na zona, né? E, cara, o próximo jogo eu acho muito difícil o Vasco vencer. Acho que o Vasco não ganha do Atlético Paranaense. E é mais ou menos isso, né, família? Mais um jogo muito tenso, mais um jogo de teste pra cardíaco. E, cara, eu, sinceramente, acho que eu não vou assistir o jogo do Atlético Paranaense, cara. Porque não vale a pena. Não vale a pena, porque tô cansado disso, cara. Tô cansado. Família, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like também, escreva aí na barra de comentários. E é isso, galera. Tamo junto, forte abraço. E é nóis. Valeu, tamo junto.